Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Nós estamos aqui de novo na certeza do cuidado de Deus para conosco. Nós vamos abrir a palavra, vamos estudar as Escrituras, nos preparando para o momento de oração. Mas antes, irmãos, de nós fazermos isso, e nós vamos cantar também, eu tenho dois avisos muito importantes. O primeiro é quanto ao material, a literatura que tem sido postada nos grupos da igreja, principalmente no grupo da igreja, Igreja Betel, ali no WhatsApp. A maioria deles tem sido postada pela nossa irmã Natalina, que é a nossa missionária para o trabalho infantil. Eu, por vezes, também tenho colocado ali alguns materiais voltados para os nossos pequenos, para as crianças. E é importante, irmãos, esse material, porque são lições bíblicas, trabalhos manuais, só que eles ali colocados não terão efeito se nossos irmãos pais não estiverem repassando isso para os seus filhos. Fica então aqui uma palavra de encorajamento a você que é pai, a você que é mãe. Eu sei que muitos estão aí cheios de coisas para fazer mesmo em casa, não é? Alguns de home office, outros pensando até no dia a dia, no seu ganha-pão, mas isso é importante. Você que tem filhos pequenos, então atente para esses materiais que estão sendo ali postados no grupo do WhatsApp. O segundo aviso é sobre a videoconferência que eu gostaria de ter com os homens da Betel. Nós estamos agendando aqui para o sábado, dia 23 de maio, às 19 horas, 7 da noite. Nós queremos reunir o máximo de homens que pudermos. As ferramentas vão ser aí colocadas no devido tempo para os irmãos. Os irmãos do Ministério da Comunicação irão nos ajudar. E eu gostaria, irmãos, de estudar a palavra, de bater um papo, de ver os homens da igreja nesta videoconferência, ok? Mesmo se você nunca lidou com isso, os irmãos, eu repito, do Ministério da Comunicação vão repassar as informações no seu tempo e tudo vai ficar muito, muito fácil para que nós tenhamos esse tempo juntos. Então eu peço que você reserve esse dia, né? Bom, nós isolados já estamos, não é? Mas reserve esse dia 23 de maio, um sábado, daqui a algumas semanas, às 19 horas, para esse encontro dos homens da Betel. É o PH, vamos dizer assim, em ação, mesmo em tempos de isolamento, tá bem? Irmãos, nós hoje vamos, antes de estudar, cantarmos um cântico que fala muito ao meu coração. É um cântico antigo, mas ele tem uma mensagem tão real, e ele fala sobre esperança, que mesmo na tribulação, na confusão, dias difíceis que estamos vivendo, sempre vai haver uma porta aberta. É a resposta do céu para nós, o livramento do Senhor. E ele fala que a esperança que Deus coloca no nosso coração, ela vem assinada pela grandeza do nosso Deus. Vamos então cantarmos juntos? Se você não conhece, você ouça a primeira estrofe e cante depois junto conosco. Mesmo na tribulação, confusão, dias difíceis de choro e solidão, sempre haverá para mim uma porta aberta, resposta certa, livramento especial, a esperança que colocas em nossos corações vem assinada por tua grandeza, Senhor. Haverá consolo, renova
fraqueza brotará a força de um vulcão. Não existe Deus assim como tu és, que cuida e protege a cada filho seu, sentir o teu espírito é só o que eu preciso, pois o mais, todo mais, pois o mais, todo mais, pois o mais, todo mais, certamente tu farás. Ter Jesus como Senhor é um privilégio, o maior milagre que alguém pode viver. Ele sempre proverá, nunca faltará, restituirá em dobro o que é meu, a esperança que colocas em nossos corações vem assinada por tua grandeza, Senhor. Haverá consolo, renovação, da fraqueza brotará a força de um vulcão. Não existe Deus assim como tu és, que cuida e protege a cada filho seu, sentir o teu espírito é só o que eu preciso, pois o mais, todo mais, pois o mais, todo mais, pois o mais, todo mais, certamente tu farás. Amém. Amém. Então vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, agora no Salmo 131, continuando aqui o estudo dos cânticos de romagem, também conhecidos como cântico dos degraus, cântico das subidas, cânticos da ascensão e até por cânticos de peregrinação. Enquanto o povo ia para o templo ali em Jerusalém e subia ali em direção à cidade, eles iam cantando, louvando ao Senhor e pensando na sua vida à luz da palavra de Deus. Então vamos fazer isso agora também, a exemplo deles, lendo o Salmo 131. A palavra de Deus nos diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. O tema do nosso estudo é satisfação
completa, com base no Salmo 131. Esse salmo, irmãos, foi escrito por Davi, pelo rei Davi. E você se lembra quem foi o rei Davi? Um homem simples, foi pastor de ovelhas, então alguém que saiu dos pastos para o palácio, não é? E foi certamente o maior rei que Israel teve, a ponto de quando Cristo veio, ou melhor, quando as profecias foram dadas apontando para a vinda do Messias, para a vinda de Jesus, sempre era dito, pontuado, que ele vinha da linhagem de Davi, da casa de Davi, não é? Ele era o filho de Davi. Muito bem, Davi, irmãos, foi um dos homens mais abençoados por Deus em toda a história. E repare numa questão aqui, num detalhe que faz muita diferença. Davi tinha tudo para ser uma pessoa soberba. Ele tinha tudo para ser alguém presunçoso, orgulhoso. Porque o relato bíblico fala dele como um jovem de boa aparência e ungido rei sobre todo o Israel. Tinha até motivos, né, para viver de uma forma assim arrogante. No entanto, irmãos, nesse salmo ele nos mostra uma outra figura, ele nos fala do segredo de uma vida plena. Ele diz que esse segredo é se satisfazer plenamente em Deus. Charles Spurgeon diz que este é um dos salmos mais curtos para ler, são apenas 3 versículos, mas um dos mais longos para se viver. Muito interessante isso. E aqui, irmãos, vemos 3 pontos. Primeiramente, Davi fala do que ele não é. Depois, nós o vemos falando do que ele é. E por fim, ele encoraja o povo de Deus da sua época e a nós hoje a esperarmos no Senhor, a alimentarmos a esperança em Deus. Vamos falar do primeiro ponto? Davi diz então o que ele não é. Olha o que diz no verso 1. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Na nova versão internacional, NVI, o começo do verso é assim: o meu coração, Senhor, o meu coração não é orgulhoso. Na Bíblia Mensagem, uma nova linguagem contemporânea, é dito o seguinte: Senhor, não sou arrogante, não ando de nariz empinado. Muito interessante isso, irmãos, porque nós vemos alguém aqui que está renunciando ao orgulho. Alguém que tem a honestidade de aceitar a sua condição, de aceitar a si mesmo. É alguém, irmãos, que está dizendo não à prepotência, sabe? Não à vanglória. Até porque sabemos, irmãos, que o orgulho foi talvez o primeiro pecado. O pecado que se abateu, que acometeu ali a figura de Satanás, não é? Um anjo do Senhor, dominado pela soberba. O orgulho, irmãos, brota do coração. O orgulho se expressa pelo olhar até. O orgulho se concretiza pelo andar. É na caminhada também que vemos os rastros de uma pessoa soberba. Um coração soberbo, um olhar altivo e andar à procura de grandes coisas. É isso que Davi, a lista, coloca aqui, né? Tudo isso é descartado por esse homem de Deus. E cabe a nós, irmãos, pensarmos nisso olhando para mim e para você. Você pode dizer o que você não é? Se você fosse fazer uma lista, né? O que estaria registrado ali? O que é que estaria contido, incluído nessa lista daquilo que você não é? Você poderia dizer como Davi, como o salmista: olha, Senhor, eu não sou soberbo, eu não sou arrogante, eu não tenho o olhar altivo, não ando de nariz empinado, né? Olha, Senhor, eu não busco coisas muito grandes para mim. E é muito interessante também pensarmos nesse aspecto aqui, não é? Na Bíblia Mensagem, uma linguagem contemporânea das Escrituras, é dito assim: não me intrometo com coisas que não conheço,
nem corro atrás de coisas grandiosas demais para mim. Isso é sugestivo, irmãos, porque, como ouvi certa vez, ainda no seminário, a ignorância é atrevida. O que eu quero dizer com isso? É que quem sabe mais, um pouco mais, fala menos. Quem sabe menos de tudo ao seu redor tem a tendência de falar mais. Por isso essa frase, a ignorância é atrevida. Davi aqui, ao contrário, ele diz, olha, eu não me intrometo em coisas que não são da minha alçada, e eu não corro atrás de grandes coisas maravilhosas demais para mim, é o que diz a versão atualizada. Não é? Então é alguém que está dizendo, abrindo o coração, dizendo assim, Senhor, eu não sou soberbo e eu me contento em ficar mais contido aqui, mais pensativo, eu não busco coisas extraordinárias, eu não me intrometo naquilo que eu não domino, naquilo que eu não conheço, pelo contrário, ele diz, eu fiz calar, e aí o texto continua. A primeira ênfase que eu quero dar é essa, irmãos, falando aqui, abordando aqui, da questão da soberba no nosso coração. Você se lembra do que o próprio Davi disse ao escrever o Salmo 19? Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei livre de grande transgressão. Olha que coisa interessante, ele estava consciente de que a soberba poderia dominá-lo, e ele diz ainda que é uma grande transgressão, ou seja, um pecado com gravíssimas consequências. Nós podemos analisar o que o filho de Davi, Salomão, escreveu sobre isso. No capítulo 16 do livro dos Provérbios, ele diz que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Ou seja, logo antes da queda, logo antes da ruína, está ali a soberba, está ali a altivez de espírito, que é a prepotência, que é um coração, ou melhor, um nariz empinado. Ainda no livro dos Provérbios, no capítulo 18, verso 12, o próprio Salomão diz que antes da ruína, gaba-se o coração do homem. Gaba-se o coração do homem. Muito bem, primeiro ponto que Davi diz, que Davi aborda aqui, ele diz o que ele não é. Senhor, não é soberbo o meu coração. Mas o segundo ponto é a abordagem dele do que ele era. Davi diz o que ele é, quando no verso 2 ele diz, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. A figura aqui, irmãos, é de uma criança desmamada, ou seja, uma criança satisfeita depois de comer, depois de ser alimentada, não é? Ou seja, uma criança já de barriguinha cheia, e agora ela foi acalmada, ela está satisfeita e por isso descansa nos braços da sua mãe. A gente pode falar aqui de duas lições, não é? A primeira, de humildade. Davi está se comparando àquela criança plenamente satisfeita, que está calma ali, quieta, não é? Porque foi suprida. Davi diz, olha, assim é a minha alma para comigo. Ou seja, é a humildade em aceitar a condição de Deus para a minha vida, a humildade em aceitar a vontade de Deus para nós. O salmista está satisfeito com Deus aqui. E por isso, irmãos, a alma dele está quieta, não é? Agora, uma outra coisa que eu acho ainda mais interessante é a maturidade aqui expressa. Porque a palavra desmamar implica também, ali no hebraico, em completar, em amadurecer. Então ele estava dizendo, olha, eu estou tranquilo, fruto da maturidade que Deus por sua graça me deu. Ao esperar no Senhor, eu tive essa maturidade e por isso eu tenho a alma tranquila. Aliás, cabe aqui até alguns destaques importantes, irmãos, porque ele diz assim, fiz calar, pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Primeiro ponto,
nem sempre houve silêncio e sossego de alma na vida do salmista, assim como na nossa vida. Mas ele diz aqui que naquele momento ali ele chegou à maturidade dada por Deus a ele. E eu repito, dada por Deus, porque ele mesmo fala no verso seguinte, o último versículo do Salmo: espere no Senhor. Ou seja, o contexto então mostra que ele estava maduro pela graça de Deus, e agora ele fez calar e sossegar a alma dele. Antes não vivia assim, mas agora ele fez assim. Segundo ponto decorrente desse, é que ele lidou devidamente com o seu ser interior. Isso é muito importante, ainda mais em tempos conturbados como esses que estamos vivendo. Irmão e irmã, nós não somos reféns do nosso coração. Deus, por sua graça, e Deus com sua graça sobre nós, nos dá aí as ferramentas para nós agirmos como Davi, fazermos calar o nosso coração, sossegarmos a nossa alma diante do Senhor. Mais uma vez, a exemplo do que nós estudamos no domingo, no Salmo 42, em que o salmista conversa com a própria alma, conversa consigo mesmo, prega a palavra para si próprio, aqui também, o salmista, agora Davi, ele está fazendo isso. Ele diz: olha, eu fiz calar e sossegar a minha alma, eu conversei com ela, podemos aqui parafrasear, eu expus para mim mesmo, para o meu ser íntimo, ou para o íntimo do meu ser, os princípios de Deus, as promessas de Deus para a minha vida, e a minha vida agora, a minha alma agora está aquietada. Repito, você e eu não somos reféns do nosso íntimo, nós podemos dominar, fruto da graça de Deus conosco. Agora, irmãos, o último ponto que eu gostaria de ver aqui, só para encerrarmos, é que Davi diz: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. É como se ele estivesse falando: olha, eu vasculhei o meu ser para ver o que eu não sou, eu também já fiz isso e constatei aquilo que eu sou, como uma criança satisfeita nos braços da sua mãe, e tudo isso foi possível de ser feito porque eu espero em Deus, por causa da minha esperança colocada no Senhor. E ele diz: espera no Senhor desde agora e para sempre. Ele está falando de esperança, de contentamento e de esperança no Senhor, não é? Você se lembra do que o profeta Jeremias disse? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, irmãos, não é qualquer espera, é uma esperança jubilosa, não é uma espera passiva, porque às vezes confundimos isso, né? Quando nós entendemos que esperar, entendemos errado, que esperar é simplesmente cruzar os braços e ver a vida passar. Não, é uma esperança que não é passiva, ela é jubilosa, e é uma esperança na pessoa de Deus. Espera, ó Israel, no Senhor, ele diz. Não é nem nas bênçãos de Deus, mas é no próprio Deus das bênçãos. E ele termina dizendo que é uma espera eterna, daqui e para todo sempre, desde agora e para sempre. Ou seja, é uma esperança que não é apenas momentânea. Não é porque as coisas estão difíceis agora, mas a minha esperança sempre eterna, não é? É o Senhor na minha vida. Podemos dizer, para concluir, que quando Deus é a nossa satisfação, nós estamos contentes com tudo, em toda e qualquer situação. E eu termino de fato lembrando de uma frase do John Piper, em que ele, explicando aquela questão da primeira pergunta do nosso breve catecismo: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, usufruir dele para sempre, deleitar-se nele para sempre. O John Piper diz assim: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Guarde isso. Nós vamos orar agora, mas eu gostaria que você guardasse isso. Deus é mais glorificado na sua vida quando você está mais satisfeito nele. Vamos então clamar ao Senhor agora. Feche os olhos. Querido Deus e nosso Pai,
nós queremos, ó Deus, com base na tua palavra e à luz do que os nossos símbolos de fé expressam, queremos, ó Deus, viver para glorificar o teu nome. Fomos criados por ti para isso. Mas, ó Deus, somos lembrados pelo teu servo de que o momento em que mais fazemos isso, quando mais glorificamos o Senhor, é quanto mais estamos satisfeitos em ti. Ó Deus, a exemplo de Davi aqui no Salmo, nós queremos, ó Deus, dizer que a nossa alma está quieta. Mas o Senhor conhece o nosso coração e sabe que muitas vezes nossa alma não está assim, quieta, satisfeita, tranquila, ó Deus, diante do Senhor. Ó Deus, nos dá graça, derrama graça sobre nós, para que possamos fazer o mesmo que o teu servo do passado. Ó Deus, e que a esperança em ti seja agora e para sempre presente nas nossas vidas. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você e sua família em tudo. Até amanhã, se Deus quiser. Oremos agora com os nossos familiares. Um forte abraço.